apesar de tudo que eu falei no outro vídeo, eu vi uma evolução, que foi ter entendido o nativo. Tô tentando não chorar. Olá, pessoal! Bem-vindos ao segundo vídeo do meu canal. Aqui estou mais um dia com dificuldade para ter a minha rotina concluída no aprendizado de inglês. Então, agora eu não tenho aula e, assim, como eu não sei exatamente o que fazer de material, estudar, então eu tento fazer outras coisas ou tento achar algum site, algum material que eu consiga estudar, mas que não seja muito forçado, assim, que não exija muito de mim. Agora eu tomei um banho, lavei o cabelo, e banhos normalmente me ajudam a respirar um pouco e prosseguir e não desistir do meu dia. Então, agora são 3h36 e eu estou tentando não desistir do dia de hoje. Fiz até uma lista com alguns afazeres que eu tenho hoje. Não sei se serão concluídos de fato, mas eu coloquei aqui para pelo menos ter alguma coisa e tentar seguir algum cronograma, tá? No momento eu não estou trabalhando, então isso dificulta um pouco mais, porque eu sou uma pessoa que eu funciono muito com rotina. E quando eu tenho uma rotina, por mais que ela seja uma rotina pesada, né, uma rotina extensa, ainda assim eu consigo organizar o que eu tenho que fazer dentro dessa rotina. Então, quando eu trabalho o dia inteiro, eu sei que à noite é o único tempo que eu tenho para fazer X coisas, ou fim de semana. Então, eu separo o que eu tenho que fazer durante a semana e no fim de semana. Quando eu trabalho meu período, eu já começo a ficar um pouco desorganizada, porque aí eu acho, eu tenho tempo livre, então eu consigo fazer sim, todos os dias. Tipo, eu consigo estudar sim inglês todos os dias, trabalhando meu período. Mas nem sempre isso acontece, porque depois que você chega em casa, aí você dorme, aí você assiste um filme, assiste uma série. Enfim, gente, por que eu estou aqui hoje? Porque eu quero ser contínua em algo. Então, compartilhar aqui os meus anseios e as minhas preocupações tem sido algo importante para que eu não desista de prosseguir no processo do aprendizado de inglês, tá? Hoje eu já tive aula de inglês. Eu acho que eu falei no outro vídeo que eu faço aula de inglês que eu tinha comprado e não tava usando, enfim. E aí eu tenho, eles têm aula de meio-dia, meio-dia e meia, depois de meio-dia e meia até 1h da tarde. E então eu assisto essas, porque de manhã é muito cedo, então eu prefiro não assistir. E à noite também eu assisto, tá? Então eu tento assistir pelo menos 2 horas por dia, que são, na verdade não é assistir, né? É fazer aula, porque é conversação. E aí vem aqui o tema principal. Nossa. O tema principal do vídeo. Eu postei ontem no meu Instagram um vídeo e tinha escrito sobre eu ter visto uma aula com nativo e ter entendido tudo que essa pessoa falou. Isso foi muito importante, porque primeiro, porque eu não estava esperando, né? Eu assisti uma aula, e aí eu nunca tinha assistido aula com nativo, e aí era realmente, não era assim uma aula, era um bate-papo com uma pessoa nativa da língua inglesa. E então essa pessoa tinha vários alunos lá e os alunos faziam perguntas e essa pessoa ia respondendo. Eu não fiz nenhuma pergunta,
Mas algumas pessoas se sentiram à vontade de fazer, e aí vários níveis, pessoas de vários níveis de inglês faziam perguntas para essa pessoa. E aí, essa pessoa respondia e tal. Engraçado porque eu não estava dando nada. Eu falei assim, eu vou entrar só para que realmente a minha audição fique ali, escutando alguém que é nativo dessa língua. E, enfim, eu veja isso e fique ouvindo também, né? Mas eu vou fazer minha pergunta, não vou participar e tal. E aí, algumas pessoas fizeram perguntas, faziam perguntas de fato falando, né? E a pessoa respondia, a moça lá respondia. E eu achei muito engraçado porque ela falava e eu estava entendendo o que ela estava falando. E eu fiquei muito surpresa, porque normalmente quando eu vou assistir até séries e filmes, eu vou assistir algum vídeo no YouTube, ou enfim, eu sempre uma coisa ali eu perco, sabe? E eu não imaginei que eu ia entender tanta coisa do que ela falou. E eu fiquei pensando, por que será que eu entendi tanto, né? Mas isso me deixou muito feliz. Ter entendido me deixou muito feliz. Então, o que foi que aconteceu? Eu falei assim, nossa, tá dando certo eu estar fazendo as aulas que eu estou fazendo, que é de meio-dia e meia, de meio-dia até 1h, e à noite também. Então, essas 2 horas por dia, que eu tento fazer de segunda a sábado, ou de segunda a sexta, na conversação, tá me ajudando também no listening, né? E aí eu falei assim, nossa, que diferente, porque assim, até então, gente, como eu falei no vídeo anterior, eu não tenho uma rotina, eu não sei, assim, eu não tenho uma rotina bonitinha, dizendo assim, olha, segunda-feira você vai estudar listening, você vai ouvir vídeo do canal X. Terça-feira você vai praticar gramática no site X. Não, eu não tenho um cronograma. Então, eu não estou com algo, estudando algo de listening necessariamente, assim, com a intencionalidade. Eu não estou fazendo isso. Óbvio que tudo que eu assisto, né, antes de aprender inglês, antes de tentar aprender inglês, na verdade, eu já assistia tudo legendado, né? Então, tudo com áudio em inglês e legendas em português. Então, ouvir coisas em inglês, filmes, séries, normal pra mim. Até vídeos também, às vezes eu vejo. Agora também eu tô começando a seguir pessoas no Instagram que são nativas, então consumir conteúdo de pessoas que são nativas, no caso, apresentem ali em inglês, enfim, criadores de conteúdo, de forma geral. E eu acho também que tá fazendo isso, que é um hobby, né? Porque assistir televisão não, que eu não assisto televisão, mas assim, assistir série, assistir filme, ouvir um vídeo no YouTube sobre alguém falando sobre algum assunto que você gosta. Não sei o que foi isso, mas desculpas aí o barulho, gente. Então, eu acho que isso tem me ajudado no listening e eu não tenho percebido. E ter ido pra essa aula, que foi na terça-feira, e ter, conseguido entender o que a nativa falava, pra mim foi muito importante. Por quê? Porque eu tive uma experiência há alguns meses na verdade, eu tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos e foi muito bom, mas quando eu lidava com nativos ou com pessoas que falavam inglês, eu não conseguia me comunicar, porque eu não conseguia entender o que as pessoas falavam, o ritmo que as pessoas falam é diferente e você precisa pegar tudo muito, muito rápido. Então, eu não conseguia entender, eu não conseguia me comunicar com as pessoas. E isso pra mim foi muito traumático. Traumático não, mas assim, foi um tapa na minha cara, sabe?
De tipo, poxa, eu tô num país que fala inglês, querida, você quer o quê? As pessoas não falam inglês mesmo. E isso pra mim foi um choque, né? Não entender as pessoas. Porque eu achei que eu ia entender alguma coisa aqui ou ali, sabe? Mas não que eu não entender nada. Eu não entendia nada que as pessoas falavam, né? Eu achei que eu ia entender assim, no geral, eu entendo que a pessoa falou, não, mas muitas vezes eu não entendia mesmo. E assim, era muito ruim. Por muitos motivos. Mas eu me senti muito incapaz, assim, não incapaz, mas incapaz de me comunicar, né? Eu me senti muito... que tava faltando algo que, assim, era essencial, e de fato era, né? Pra comunicação era essencial. Eu senti que eu perdi muitas coisas, muitas oportunidades, talvez. Quando eu digo oportunidade, gente, eu não tô falando de, ai meu Deus, um emprego. Sei lá, não tô falando de coisas grandes, eu estou falando de coisas pequenas mesmo, sabe? Poxa, eu perdi a oportunidade de me comunicar no dia a dia com uma pessoa que mora nos Estados Unidos, nativo ou não, mas que fala inglês, sabe? Eu perdi a oportunidade de saber como que é comprar algo numa loja, não sei lá, no Walmart da vida ou qualquer outro Target ou qualquer outra loja, e conseguir me comunicar com o atendente. Eu perdi essas pequenas oportunidades, sabe? Porque eu não sabia me comunicar. E assim, isso foi quando eu voltei pro Brasil. Gente, eu não fiquei muito tempo lá não, tá? Foram umas semanas só. Quando eu voltei pro Brasil, pra mim foi assim, Ananda, como assim? Você precisa aprender inglês, sabe? Então, por isso que no vídeo anterior eu falei assim, gente, não é uma língua que eu gosto, mas é uma língua que eu preciso dela, né? Eu preciso dela. E, nossa, é muito ruim quando você tenta se comunicar com alguém e você não consegue. É assim, é aterrorizante. Eu me sentia aterrorizada. Eu sempre saía com alguém que falava inglês, assim, é péssimo, é péssimo, é péssimo. Uma sensação que eu não desejo pra ninguém, porque é péssimo. E aí eu voltei com esse pensamento de, não, eu preciso. Então, assim, gente, esse vídeo aqui, o anterior e os próximos vídeos, realmente são vídeos que eu fiz pra mim mesma. Que eu estou fazendo pra mim mesma. Se você se sente como eu, se você se sente nessa dor, tudo bem, comente aí, curta, enfim, me segue, vamos aí compartilhar, vamos viver essa dor juntos, mas superar essa dor também. Mas, antes de tudo, esses vídeos são para que eu enxergue que sim, eu não sei inglês ainda no nível intermediário, que é o mínimo que a gente precisa para se comunicar aí bem com alguém, porque se comunicar é você falar, mas também você entender, né? Não adianta você saber, entre aspas, falar, mas você não entende o que a pessoa tá falando, não vai existir uma comunicação, né? Você só vai falar, mas você não vai entender, então, tipo, sabe, vai parar ali no meio do caminho, isso não vai acontecer a comunicação, que é o que é importante, entendeu? Então, eu preciso de um nível pelo menos intermediário. E esses vídeos, tanto aqui no YouTube como no Instagram também, eles estão servindo e vão servir pra mim, pra que eu não desista, pra que eu veja que sim, é uma dor, sim, é uma dor latente de anos, né? Porque não é agora, em 2025, que isso vem acontecendo, anos, mas eu posso superar, sabe? Eu posso passar por isso e superar. Eu não preciso passar e, tipo, ficar continuando ali e voltar num círculo vicioso, não. Eu posso passar, de fato, sabe? Passar e ir além, né? Então, que você veja esse vídeo como, sim, um relato de alguém que tem uma dor enorme com relação ao aprendizado de inglês, principalmente o aprendizado sozinha. Um aprendizado picado, porque, assim, financeiramente eu não tenho condições, como eu falei, eu não estou trabalhando. Então, financeiramente eu não tenho condição de pagar um professor que eu posso ter aula todos os dias e ter a segurança de assim, nossa, então, eu tô tendo aula todos os dias, o professor tá passando um conteúdo pra mim e ele sabe o que ele tá fazendo, né? Eu não sou professora de inglês, então, assim, eu tô aqui fazendo minha rotina do jeito que dá. É a melhor forma? Não é a melhor forma, mas, assim, quem tem essa limitação financeira, como eu,
sabe o que eu tô falando. Sabe o quão difícil é você acreditar mesmo, assim, de que você vai conseguir. É muito difícil, gente, porque eu vejo... São tantos materiais na internet, eu fico louca. São tantos materiais, é tanta gente no YouTube ensinando. Você não sabe o que você pode fazer. É um mundo, assim, quando você tem muitas escolhas, é muito difícil você... Quando você tem muitas opções, é muito difícil você escolher uma e prosseguir nessa, porque você sempre acha que você está perdendo algo. Você sempre acha que... eu podia seguir o outro YouTube que ensina de tal forma, talvez aprendesse mais rápido. Então, e assim, é aquela urgência de aprender, porque quando você... Gente, eu tenho 32 anos. Eu vou fazer 33 anos esse mês de outubro. Eu tenho 32 anos, assim, pra mim, cada minuto, cada dia é algo assim... Sabe, desesperador, você quer aprender logo, então você fica pensando, eu fico pensando, será que se eu não seguisse uma outra pessoa, será que eu não aprendesse dessa forma não seria mais fácil? Eu não conseguiria mais rápido? Enfim, deixa eu tirar esse coisa aqui, gente. Então eu fico pensando assim, sabe, será que não seria possível? Será que eu não conseguiria mais rápido? Mas, desculpa, gente, deixa eu só olhar aqui como é que tá esse cabelo. Mas assim, não sei, né? E é difícil você seguir um só caminho, porque você sempre tem essa sensação, eu sempre tenho essa sensação de que eu estou perdendo algo, de que eu poderia ser mais rápida no meu inglês se eu seguisse uma metodologia, que eu não sei que metodologia é essa, sabe? Isso é péssimo, é uma sensação de desespero o tempo inteiro, mas é a minha realidade. Se você também tá passando por essa situação, compartilha comigo o que é que você faz pra não viver essa intensidade o tempo inteiro e esse desespero o tempo inteiro. Mas assim, eu tô aqui pra falar que, apesar dos pesares, né, apesar de tudo isso que eu falei aqui, apesar de tudo que eu falei no outro vídeo, eu vi uma evolução, que foi ter entendido o nativo. Tô tentando não chorar. Porque quando eu estive no lugar que eu queria estar, que foi nos Estados Unidos, eu não consegui entender aquelas pessoas, eu não consegui me comunicar com elas. Eu queria muito fazer isso. Eu teria com certeza, conseguido amizades ali naquele lugar. E eu queria muito isso. Mas a língua não me permitiu, né? Então, foi uma felicidade muito grande na terça-feira, quando eu consegui entender o que estava acontecendo ali naquela live, naquele meet, naquela reunião ali. Eu consegui entender aquela pessoa que não sabe falar uma outra língua senão o inglês. Eu entendi ela falando, assim. Pra mim foi muito surreal. E foi algo pequeno, mas foi algo que me fez ver que tá dando certo, sabe? Eu posso não ter uma metodologia, eu posso não estar com os melhores professores, não posso nem estar com o professor que tá fazendo uma rotina pra mim, um cronograma pra mim. Eu posso não estar fazendo isso, não posso estar com isso, né? Mas o que eu estou fazendo por mim mesma, o que eu estou fazendo segundo os meus entendimentos, segundo as minhas possibilidades, tem dado certo. Desculpa novamente pelo barulho. Tem dado certo a ponto de eu ter entendido no nativo. Claro, não foi face a face, né? Mas eu entendi. Então, aqui, esse vídeo é pra te dizer que não desista, tá bom? Ananda, não desista. Ananda, não desista, tá bom? E você que tá assistindo, que não é a Ananda, que não sou eu no caso, não desista. É difícil, a caminhada é muito difícil, muito árdua mesmo. Por isso que eu tô fazendo esses vídeos, porque ninguém fala sobre isso. Ninguém fala sobre a dor que é você aprender inglês sozinho. Você talvez aprender inglês com mais de 30, você aprender inglês sem ter condições financeiras de
pagar um curso legal, pagar um professor legal, pagar um material legal aí que realmente funciona. Ninguém fala sobre isso. Eu não conheço ninguém que fala, tá bom? Por isso que eu tô falando ninguém fala, porque realmente eu não conheço, nunca vi nenhum vídeo, nada sobre isso. Ninguém fala sobre essa dificuldade. E é a minha dor hoje, tá bom? Eu acredito que se você assistiu até aqui, é a sua dor também. Então, compartilhe comigo o que você tem vivido. E vamos vencer juntos, vamos chegar aí à fluência? Pode ser. Juntos. E é isso, gente. Tá bom? Então, bom dia pra vocês. Espero que vocês aproveitem bastante esse vídeo. Reflitam sim bastante, mas persistam também. Tá bom? Beijo, até o próximo vídeo.